Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Velani e hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre a história do cristianismo com o vídeo sobre o massacre de São Bartolomeu, que com a chegada do calvinismo na França em 1555, oficialmente estabelecido em 1559 no Sínodo de Paris, os protestantes foram ganhando espaço rapidamente e chegaram a ter 2.000 igrejas com mais de 400.000 protestantes. E os protestantes franceses eram conhecidos como huguenotes. É importante entender que nesse contexto, os católicos franceses com os protestantes tiveram suas guerras, que foram as guerras religiosas francesas, com cunho religioso e político. O que deu pontapé para isso foi o massacre em Vasse, em 1562, quando o Duque de Guise ele se meteu numa confusão com os protestantes e mandou queimar eles. Eles foram queimados, foram 68 mais ou menos que morreram, e mais de 100 ficaram feridos, e isso causou muita revolta dos protestantes, isso animou os ânimos, né? Ativou os ânimos protestantes e começou a ter mais rivalidade entre católicos e protestantes na França. Mas a coroa francesa tentou acalmar os ânimos com um casamento, que foi a grande esperança de paz. O casamento entre um protestante muito conhecido, de família protestante, Henrique de Navarra, com a irmã do rei Carlos IX, que era o rei francês. A irmã dele se chamava Margarida, que era conhecida como Margarida de Valois. Então, esse casamento ele foi utilizado justamente para acalmar os protestantes depois desse massacre em Vasse, e a rivalidade era muito grande entre católicos e protestantes, entre huguenotes e os seguidores de Roma. Outra característica que incomodava muito os católicos, não só a coroa, mas também a população católica, era que os protestantes eles tinham um cunho político antimonarquista, ou seja, eles eram a favor de um tipo de república, e eles também eram antipapistas, eles não reconheciam o Papa como líder da igreja. Então isso incomodava não só a coroa, mas também como a população católica. Então eu vou falar de dois personagens importantes desse contexto: Catarina de Médici, que foi a mãe do rei Carlos IX, e Coligny, que era um líder protestante muito famoso na época, influenciava muitas pessoas e chegou a ser amigo do rei Carlos IX, ao ponto de Carlos IX chamar o Coligny de meu pai, para você ter noção como eles eram próximos. E o Coligny, ele era muito famoso porque antes dele ser líder protestante, antes dele se converter ao protestantismo, ele era herói de guerra. Então ele era muito famoso antes mesmo dele ser um líder protestante. Enfim, esse casamento aconteceu em 18 de agosto de 1572. Então, aparentemente, a paz estava reinando na França entre franceses e católicos. Porém, no dia 22 de agosto, Catarina de Médici, que tinha muito ciúme do Coligny, por ele estar muito próximo do seu filho, ela orquestrou um atentado contra o Coligny. O Coligny foi atingido por tiros, mas ele conseguiu sobreviver. E isso fez os protestantes ficarem revoltados. Então a situação que estava calma ficou de novo em uma histeria coletiva. A população católica começou a se revoltar de novo com os protestantes, e isso culminou no massacre no dia de São Bartolomeu, que é dia 24 de agosto. Então, apenas 6 dias depois de um casamento que foi para selar a paz entre protestantes e católicos, aconteceu o massacre de São Bartolomeu, mais precisamente em 24 de agosto de 1572, onde Catarina de Médici influenciou o Carlos, que apesar de ser muito amigo, muito próximo do Coligny, acreditou que os huguenotes eles estavam conspirando para tomar o poder da França, a coroa da França. Então, ele ordenou que todos os líderes protestantes fossem assassinados e roubados em Paris. E essa histeria católica se espalhou
por muitas semanas, por muitos dias, onde a população católica nos vilarejos ao redor de Paris também começaram a matar não só protestantes, não só líderes protestantes, mas como todas as suas famílias e todos os protestantes de forma geral, onde eles eram queimados vivos com todas as suas famílias, onde nem os bebês eram poupados, onde eles eram afogados no rio Sena, onde eles eram assassinados brutalmente de toda forma possível, inclusive assassinos de aluguel liderados por um oficial francês chamado Claude Marcel. Eles também, por dinheiro, matavam os protestantes. Pilhas de corpos, as centenas de corpos foram feitas de protestantes, que muitos deles estavam desarmados, não poderiam nem lutar contra os católicos, porque o momento era ainda de paz, apesar do atentado ao Coligny, e o Coligny inclusive foi assassinado covardemente no seu quarto. Ele foi atingido com vários golpes e depois ainda foi jogado da janela do seu quarto. Então foi um grande banho de sangue, onde famílias inteiras foram dizimadas. E alguns acreditam que cerca de 100 mil foram mortos, mas os números oficiais falam de cerca de 30 mil a 40 mil mortos. Então, em média, 35 mortos. E o que ocorreu com Henrique de Navarra? O Henrique de Navarra, que era protestante, para não ser assassinado, no mesmo dia, em 24 de agosto de 1572, ele foi forçado a negar a fé, senão ele seria assassinado. E esse massacre de São Bartolomeu, junto com o massacre de Vassy, acabou que atiçou os protestantes e tiveram 5 guerras civis por motivos religiosos políticos na França. Passou o tempo, em 1589, o Henrique de Navarra se tornou rei, e em 1598, apesar dele não ser mais protestante oficialmente, ele fez o Edito de Nantes, que dava uma certa liberdade religiosa para os huguenotes, para os calvinistas franceses. Mas em 1629, alguns pontos desse edito foram revogados pelo cardeal Richelieu, e em 1685, Luís XIV revogou totalmente o edito. Então isso tudo começou porque o Carlos IX acreditou numa conspiração dos huguenotes para tomar o trono. E uma curiosidade foi que o Papa Gregório XII, que era o Papa no período do massacre de São Bartolomeu, ordenou que se cantasse anualmente o Te Deum, que é um hino católico, em celebração à noite de São Bartolomeu. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like e até a próxima, galera. Tchau, tchau!